Muito bom poder estar aqui em mais um podcast Fé em Negócio. E hoje tá aqui, ó, controle. Quem nunca perdeu o controle da televisão, o controle do ar-condicionado? Só que depois a gente acha esse controle com tranquilidade. Ruim empreendedor, empresário, homem, mulher, é quando a gente perde o controle emocional e perde de fechar um bom negócio, perde uma venda, machuca quem a gente não quer. Por isso, a temática é essa hoje. Emoções e empreendedorismo. Como trabalhar isso? E não podia, eu não tô sozinho hoje não. Tô acompanhado dele, e Júnior. Sério? E também de Nicolas Veirão, estrategista. Sejam bem-vindos. Hoje você vai ouvir sobre emoções e razões. Deixaram nem eu falar, emoções e razões. Não, é emoção, a gente tá lidando com emoção, à vontade. Mas sei que a gente ia falar. Mesmo que você não tivesse ouvido, você achou que a gente tinha falado, né? Provérbios 25, 28, vou falar da Bíblia. Fala. Como uma cidade derribada sem muro, assim é o homem que não sabe se dominar. Olha aí. Falei e saí correndo. Ele é assim. Mas hoje, tirando essas três figuras aqui, quem tá aqui com a gente hoje é ela. Feríssima, nossa convidada especial. Honra. Especial, uma das maiores psicólogas, maior no sentido de plenitude, né? Uma honra. Da região do Israele Beirão. Seja muito bem-vinda, Israel. Fala aí com o pessoal. Arrebenta aí, Israel. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu sou Israele, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, atuo principalmente na parte de psicoterapia com adolescentes, adultos e idosos. E estou muito animada para a gente conversar hoje aqui sobre como alinhar as emoções e os negócios. Puxa, cria uma grande expectativa. Vai você, Ney, manda só um startzinho para poder lá falar. Eu queria saber se existe a possibilidade da gente equilibrar razão e emoção. Na verdade, esse é o cenário ideal. A gente, na sociedade, acaba lidando razão e emoção como se fossem vilões, né? Como se fossem ali sempre num debate direto um contra o outro. Mas, na verdade, eles são complementares. E se a gente conseguir alinhar o que a gente sente com a razão, com o lógico, com o cognitivo, a gente consegue ter resultados e avançar de forma muito mais consciente do que só atropelando ali pela estratégia ou só pelo que a gente sente, né? Então, na verdade, não só podem, como devem ser aliados e complementares. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Nicolas, você que trabalha com venda, a gente está aqui com a especialista Israel. Como é que o fator emoção influencia de maneira positiva ou negativa na hora de fazer um fechamento, de uma apresentação, de um serviço, de um produto? Eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque Dá de baixo aqui de análise, não. Entrou numa linha de equilíbrio ali, daqui a pouco ele aparece ali, equilíbrio. para que eu não possa fugir do meu controle, meu irmão me deu uma cortada Ajustada. Tramontina, usando a Bíblia, hein? soco no estômago, Provérbios. né? Enfim. Eu acredito que, como já ele falou, existe um cenário ideal, né? Só que a gente nunca tá lá 100% das emoções e razão. E quando a gente fala de negócios, tanto na área de vendas como empresário, a gente vive um momento hoje com a atualização da NR1, onde o risco psicossocial ele entrou em questão para os funcionários. Mas o empresário, ele sempre teve esse risco latente da saúde emocional. Acorda com ele. Ele acorda e lidar com isso e buscar maneiras particulares de curar. E aqui a gente tem, a Israel é especialista, né, voltada para adolescentes e Adultos e idosos. adultos e idosos. Então, pega todo mundo, independente da faixa etária. Só as crianças que não. Só as crianças que não, de que adultos e idosos, tá. Então, o que acontece?
Quando a gente é um empresário e ele chega, eu acho que tanto na área de vendas, como um empresário, como também uma pessoa que trabalha com o mercado financeiro, um day trade, outra situação similar, o controle e a gestão emocional são o ponto-chave para que ela possa ter resultados eficientes e de longo prazo para lidar. E aí eu pergunto para você, como é que a pessoa pode identificar uma pessoa que está nessa situação, né? Um empresário, uma pessoa que precisa acionar as emoções o tempo inteiro para lidar com frustrações. Por exemplo, venda, no caso aqui a gente tem Lei, que é da área automotiva, né? O Lei, ele lida com vários não até conseguir um sim. Sim. Já ganhou uma agora. Para ele poder não esmorecer nesses nãos e acabar não perdendo o sim, que está logo ali na frente, como é que a gente pode deixar aqui para quem lida com as emoções e precisa ter uma gestão das emoções legais, como dica mesmo prática para o dia a dia, como é que ele pode gerir isso melhor e como é que ele pode identificar mais fácil, quando ele, nossa, estou saindo do controle. Tem alguma coisa assim? Umas 3 dicas de maneira prática que possa ajudar quem está te ouvindo aí. Eu acho legal a gente falar primeiro que a gente estuda, né, na escola, matemática, português, ciências, mas a gente não estuda, nem a gente tem nenhum conhecimento, pelo menos até a minha época, sobre a parte emocional. E são conteúdos que a gente precisa lidar todos os dias, atravessamentos que a gente lida todos os dias, independente da faixa etária, independente da nossa profissão, do nosso negócio. Todos nós, seres humanos, somos afetados pelas emoções. E muitas vezes a gente acaba se especializando em conteúdos muito teóricos, muito técnicos, e a gente acaba ficando defasado emocionalmente, sem nenhum vocabulário emocional, né? E isso a gente acaba trabalhando bastante na terapia. Então, isso que você está falando, de receber muitos não, de se frustrar, tem uma habilidade que a gente pode desenvolver, na verdade, ao longo da vida, ou mais intencionalmente no processo psicoterapêutico, que é a capacidade de tolerância à frustração. Capacidade de tolerância à frustração. Legal. Isso. Essa é uma ferramenta, uma habilidade que a gente precisa construir, né? E a gente constrói isso ao longo da nossa vida. Por isso, pessoas que vivem em cenários sociais, culturais ou familiares diferentes podem ter essa ferramenta. Nível de resiliência maior ou menor, né? O que vai depender? Do quanto nós conseguimos nos frustrar e lidar com essa frustração, não de modo a desistir, não de modo a sentir que vamos esmorecer, de que aquilo vai ser um aniquilamento, né? Mas a gente conseguir se permitir sentir toda a experiência emocional que vai vir de tristeza, de raiva, muitas vezes de comparação com outras pessoas, né? E a partir do momento em que a gente se permite sentir e processar, aí sim a gente pode aumentar essa capacidade de tolerância a partir do que a gente vai decidir fazer no nosso comportamento a partir daquilo. Então, assim, eu acho legal a gente falar disso porque existe um mito da inteligência emocional que ronda aí os cenários, né? Sim. E aí, normalmente, a pessoa que tem inteligência emocional, ela é vista como uma pessoa super centrada, né? Super rígida, uma pessoa que não se deixa levar pelo... Iceman. Uma pessoa que não se deixa afetar, que não fica triste, que não fica... Acho que todo mundo se afeta, né? Esse ser humano não existe. Em algum momento vai se abalar, né? Então, uma forma da gente ver a inteligência emocional que é muito mais realista e, na verdade, muito mais funcional também, é a gente permitir sentir o que a gente precisa sentir no tempo em que a gente precisa sentir. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional não é uma pessoa que não sente. É uma pessoa que sente, que entende o que está sentindo, e aí, a partir dessas emoções, a gente dá um próximo passo, a gente não paralisa, né? Se as emoções paralisam a gente fica adoecido. Então, Jael, eu quero deixar registrado aqui quanto orgulhoso eu tô de ter minha sobrinha aqui, sabe, Rei? Porque ela é uma mulher incrível e também, a cada dia, ela tem se tornado uma profissional de altíssima competência. Não tem referência maior para mim do que ela. E aí, deixa eu só concluir, por favor. Como é que é o versículo? Provérbios 25, 28. Mas parecia que tinha concluído. Parecia.
Ó o domínio, ó o domínio, ó o domínio. Chael, Olha a inteligência emocional. Chael, você falou uma coisa aí que é muito importante, né? Todo mundo sente, existe esse mito da inteligência emocional e às vezes existe até resistência das pessoas relacionadas a esse tema e ela acaba não desenvolvendo, ela desenvolve outras competências necessárias para que ela possa desempenhar uma profissão ou exercer o negócio dela, mas ela acaba não desenvolvendo o emocional, a inteligência emocional que ela precisaria para ela poder não ter perdas no meio do caminho que ela acaba tendo por causa das emoções fragilizadas. E é um assunto que essa pessoa vai ter que lidar todos os dias. Né? E acaba refletindo em outras áreas também da vida. Você falou que a terapia. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa área sobre a importância da terapia para empresários. Como que a terapia ela pode ser positiva nesse aspecto para que ele possa ter uma capacidade emocional melhor e como isso pode refletir no dia a dia dele nas questões do negócio dele. Se você pudesse dar uma explicação. Deixa eu dar um gancho nisso. Como a gente tem muitos empresários, empreendedores nos assistindo, seguindo o canal e assistindo, digamos que eu estivesse lá assistindo e eu achei interessante quando eu estou lá assistindo, eu achei muito interessante, poxa, eu nunca tinha pensado no que ela fala que isso é uma habilidade A ser desenvolvido. a ser desenvolvida. Por exemplo, eu de vez em quando dou alguns treinamentos para corretores de imóveis, para imobiliários grandes da região, que é justamente para eles romperem as suas objeções. É um Mas, soft skill. digamos que eu esteja lá, esses comentários paralelos às vezes me turbam a mente. É inteligência emocional, tem que ter, para poder se concentrar. Para suportar as coisas também, né? Mas voltando aqui na parte que é importante, né? Porque isso aqui é um podcast sério, Sim. de negócios, de Sempre. fé. E aí, eu tô lá te assistindo esse podcast, porque é um podcast sério, me interessa, eu sempre penso. E tipo, caramba, eu queria, de repente, desenvolver. O Nicolas falou sobre o empresário na terapia. Eu tô falando uma coisa diferente. Eu queria promover um treinamento pro meu pessoal, para ver se eu consigo desenvolver essa habilidade. Me fala se isso é possível, de que forma é e tal. Fala aí pra galera aí, porque tem gente interessada lá. Bom, primeiro então, te respondendo, né? Porque senão a pessoa joga outra pergunta em cima, né? Sim. Quando a gente pensa Não, em pode faltar. psicoterapia, a gente está falando de um processo. E eu acho que isso é o mais importante. É um processo que é pessoal, né? Personificado e único. E cada pessoa vai ter o seu ritmo, o seu tempo. Mas basicamente encontrar um lugar de confiança, um lugar e uma pessoa em quem você confie, um profissional em quem você confie, que possa propiciar um momento de vulnerabilidade emocional para você olhar para questões que talvez você nunca olhou, porque você sentia que não tinha resistência para olhar para aquilo, ou porque você não sabia se conseguiria lidar com aquilo ou não. Às vezes nem sabia que era essa questão também. Ou às vezes você nem sabe que tá ali, Tá né? ali. Então, quando é um ambiente propício para a gente começar a olhar junto para essas coisas, identificar padrões, identificar se tem comportamentos muitas vezes que são tomados, né, por conta de emoções que não foram bem trabalhadas ou não são vivenciadas, né? E eu acho que um aspecto que pode contribuir para o que você falou é que muitas vezes a gente decide coisas na nossa vida e a gente segue caminhos não pensando no que a gente quer viver ou no que faz sentido pra gente, mas sim pensando no medo que a gente tem. Então, se a gente não tomar cuidado, os caminhos que vão seguindo e norteando a nossa trajetória existencial não são o que fazem sentido pra gente, mas sim os mais seguros, ou os que a gente não vai se arriscar, ou os que a gente não tem tanto medo de enfrentar. Então, assim, pensando na psicoterapia como um processo no empreendedor, né, com o empreendedor, ou só com uma pessoa, né, deixando de lado essas atribuições, a gente vai trabalhar tudo aquilo que angustia, tudo aquilo que limita, mas a gente também vai trabalhar os potenciais, quais são os pontos positivos, como a gente pode, né, impulsionar esses potenciais para que apareçam mais, e sempre se arriscar um pouquinho, né? Porque não existe, tanto nos negócios quanto na terapia, não existe um cenário em que a gente sempre vai ficar num lugar confortável. A gente precisa ter a dose certa ali de conforto
e de desconforto para poder ir amadurecendo, crescendo e até mesmo aumentando essa habilidade de tolerância à frustração, né? A vida é difícil muitas vezes. Não tem como a gente viver num cenário em que tudo está sempre confortável, tudo está sempre estável, né? Então a terapia é o lugar que vai ajudar você a construir as ferramentas para lidar com a instabilidade, com o desconforto, porque aí quando ele aparecer, você já não vai estar tão despreparado. Você pode sacar ali a maleta de ferramentas, né? E aí usando as ferramentas que a gente construi emocionalmente. Mas sim, a terapia pode ajudar um empresário, mas também em outros aspectos, não só na parte de negócios, que é o que a gente está focando aqui, né? Mas as emoções, elas afetam os relacionamentos pessoais, o contexto familiar, muitas vezes, né? Até mesmo aquilo que a pessoa faz de lazer, ou não faz de lazer, amizades, né? Enfim, então, a terapia e as emoções, elas pegam todos os ciclos da vida da pessoa, incluindo os negócios e pensando no autônomo, que com certeza vai ter que se arriscar um pouquinho e lidar com o desconforto, com a frustração. Você trouxe uma situação, depois que você responder a pergunta do Jardel, eu queria abordar porque eu acho muito legal e tem muito a ver com um tema central. Eu acho que a gente vai precisar trazer Israel aqui novamente para dar continuidade. O que você tá achando? Já coloca nos comentários aí se você quer que a Israel ela continue nos auxiliando nessa jornada empreendedora. Pode até dar a sugestão de áreas mais específicas que você gostaria de ouvir, né? Antes dela te responder, eu cheguei... Antes de responder, eu cheguei. Isso não é uma pergunta, isso não é perguntar. Eu cheguei Provérbios. mediante 25, 28. Cheguei a uma conclusão que Aprendeu rápido, né? Aprendeu. Mas é isso. Só usar para os outros, não é? Empreender é algo que é emocionante. E mexe com as emoções, e é emocionante. Mas não precisa ser emocionalmente desgastante. Não, aprendi que Você hoje tá se a gente souber trabalhar com as emoções, desenvolver as habilidades. desenvolver habilidades. Vivenciar. Você tá bom demais hoje aí. Você Não, é inspiração. Mas, prossiga. Não, é com ela. É com ela. Respondendo a sua pergunta, Obrigado pela oportunidade. sim, é possível. E não é minha. Eu tava lá dentro da câmera como empreendedor perguntando. Sim. Então, é possível sim fazer um trabalho muito legal. E aí, nesse trabalho, né, na empresa que você comentou, acho que é importante a gente trazer algumas dinâmicas de grupo, algumas vivências, né, emocionais. A gente citar algumas ferramentas emocionais para lidar com o dia a dia, com a rotina, né, dependendo de qual seja o negócio. Mas sim, é muito possível e muito importante também que esse bate-papo que a gente está tendo aqui seja ampliado mais especificamente para cada área, para cada função. Viu aí? Você que tá querendo, é só fazer contato com ela. Sabe? E com ele. Sabe o que é legal? Ela falou uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave de um assunto que a gente precisa tratar. A gente saber lidar emocionalmente com as frustrações. E a frustração na vida do empreendedor, ela gera um desequilíbrio. E o que pode ocasionar Da jornada do empreendedor. esse desequilíbrio? Você que pegou, ele ia fazer um negócio antes de você. Me perdoa. Não. Provérbio 25, 28. Mas você pode. Não, já falei. Ele desenvolveu uma inteligência emocional fantástica agora que tá até abrindo mão e tudo O mais. nível de Siddhartha Gautama. Famoso Essa puto. frustração. Olha aí, ó. Eu sou um ser em desenvolvimento. Cada dia eu tenho aprendido mais e procurado ser um ser humano melhor. Eu fico feliz com isso, meu irmão. Olha, ele chegou, entrou no estado de êxtase ali, viu? Meu bana. Bom, Jael, eu tenho primeiro uma pergunta e depois eu vou falar o que eu ia falar antes. Para quem tá ouvindo a gente já tá, parece não, mas a gente já tá caminhando pro final. Poxa. Vamos ter que marcar outro aí. Tem que marcar outro. Existe muitos temas, é uma caixa gigante essa parte de cuidado das emoções e saúde mental. Então dá pra gente explorar isso muito, muito bom e a gente tem, né, o privilégio de ter a Jael aí com a gente. Ver se ela vai poder vir de novo, né? Uma agenda concorridíssima. Mas enfim, Jael, tem gente que vai assistir agora, tem gente que vai assistir depois. Como é que um empresário que está ouvindo e vendo você agora pode encontrar você hoje para poder assim, olha, eu assisti esse episódio lá no podcast Fé e Negócio e eu tô
tenho enfrentado situações que eu nem nunca tinha imaginado que poderia ser uma questão emocional. E com aquele episódio eu identifiquei que eu poderia ir muito mais além, eu poderia lidar melhor com essa situação. Como é que essa pessoa faz para poder encontrar com você, para poder estar agendando um processo terapêutico? Fala um pouquinho como é que a gente encontra Israel, como é que a gente acessa você? É bem simples. Hoje eu tô atuando ali no centro de São Pedro da Aldeia, né? O meu consultório fica perto do centro de São Pedro da Aldeia, mas você pode me encontrar digitalmente no Instagram, a partir do @israelpsi, e se você jogar no Google também, Israel Beirão, você vai ter lá todas as minhas redes, o meu número de WhatsApp profissional, onde a gente pode trocar um pouquinho de quais são as suas necessidades, eu explico e tiro as dúvidas em relação do processo de psicoterapia, e assim a gente vai trocando e avançando. E a gente pode colocar também, vamos colocar também na descrição aí desse vídeo, né? Desse episódio, né? Agora, uma pergunta que eu acho muito legal, pertinente, com base no que você falou. Você falou sobre a gente desenvolver a competência de lidar com as frustrações. E lidar com frustração, praticamente, é o desafio diário de todo empresário, todo empreendedor. Só que cada um, pelo seu background de família, vida, ele vai ter essa competência um pouco mais desenvolvida ou não. E ao longo da vida mesmo, com as experiências, ele vai melhorando isso ou não. Sim. Ok. Mas boa parte das empresas, elas começam dentro do seio familiar. É uma família que começa a empreender e pode crescer, pode ter uma estrutura maior ou não. Continua sendo uma família empreendendo ou uma empresa familiar. E aí ela enfrenta dois desafios. Vários, né? Mas dois assim... Destacou dois. Vou destacar dois, né? Esses dois desafios, seguinte, como que eu vou lidar com as emoções se eu estou empreendendo em família? Ao ponto para poder não deixar com que os desafios do negócio, né, venham interferir na família e os desafios da família venham não interferir no negócio. Né? Tem alguma coisa que você pode trazer para a gente que não seja dentro do ambiente terapêutico, que seja de fácil aplicação para quem está ouvindo a gente agora? São muitos desafios nesse cenário, de fato, porque as coisas elas tendem a se misturar muito fácil. E aí essa é a dica prática, assim, separar as coisas, separar as funções, separar os lugares, porque senão algo que aconteceu em casa, sei lá, numa relação entre pai e filho, vai afetar na relação funcionário-chefe, e aí de repente está no ambiente de trabalho, expondo coisas de casa na frente de outras pessoas, e aí esse filho tem vontade de responder, não como funcionário, mas como filho. Então, assim, é um cenário que traz uma confluência, que é essa palavra que a gente chama quando as coisas se misturam. Os acordos funcionam bem nesse sentido? Os acordos são extremamente necessários, né? Para que os assuntos sejam delimitados ali aos momentos específicos ou aos ambientes específicos, né? Até a forma de se referir à pessoa, né? Por exemplo, legal. Você é meu pai, você é meu tio, mas eu não chamei vocês assim aqui agora, né? Então, a forma da gente se referir, o tom de voz, né? Os momentos, e assim, cada relação vai necessitar de um acordo. A gente pode falar aqui de forma mais genérica, né? Sim. Mas tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais abertas. Então é importante que essas pessoas que estão nesses dois contextos, né, unidos, possam ter pelo menos a possibilidade de conversar sobre isso e delimitarem juntos. Vamos fazer assim quando acontecer algo no trabalho, vamos fazer assim quando acontecer algo em casa, porque se não existir nem esse diálogo, aí além de ficar tudo misturado, fica tudo travado. Então, o acordo é fundamental. Assuntos relacionados à empresa, você faça lá as suas práticas de gestão para poder você ter as reuniões do negócio e assunto de casa, trata em casa e assunto da empresa, trata na empresa. Olha que dica fantástica. E eu acho que interessante que é ilusão achar que a gente vai acordar tudo e pronto, tá tudo resolvido. Vai funcionar. Isso é uma coisa a ser construída. E que vai ficar tudo separado também, cada um no seu cantinho. Tem hora que vai falhar. Sempre vai acontecer alguma E aí coisa. tem que usar de inteligência emocional. E é necessário sentar e acordar, ajustar os acordos, né? Isso. É dinâmico isso. É algo que é construído, né? Não é algo que a gente constrói num dia. É algo que a gente vai... Opa, já deu errado assim, então da próxima vez vamos fazer assado. Faz né? os ajustes.
Sim. Perfeito. Perfeito. Bom, Tá chegando, infelizmente. Né? Infelizmente. Aí como é que a gente fazia? e eu tinha muitas perguntas para fazer. Eu também. Eu também. Eu não pude, só pude fazer uma ou duas porque não o tempo, né? Algumas você- pessoas ficam atrapalhando. O que nós aprendemos sobre acordos? O que nós aprendemos sobre acordo? Dentro desse contexto. Então, uma inclinadinha. Dentro desse contexto aí de uns falaram um pouco, outros falaram muito, mas aprendemos sobre acordos, né? Sobre acordo, sobre frustração, Ó, ó, sobre olha. inteligência emocional, Emocional. né? Foi na prática, hein? Aqui, Tá? ó, nesse grupo, né? Oh, Gente, a gente aqui, eu quero deixar registrado o agradecimento a Jael por ter aceitado o convite, sim. ter abrilhantado esse episódio, tá? Me encheu de orgulho particular e para mim também é um presente receber você aqui. Vou deixar eu falar e passa depois para a Jael para fazer Faz uma consideração final. dela e se encerra. Perfeito. Então, pessoal, você já viu que nós aqui estamos atuando em diversas áreas que vão trazer ferramentas para você. Nós vamos deixar na descrição desse episódio os contatos da Israel. Eu quero deixar o meu agradecimento também aqui. Né? Faço minhas as palavras do estrategista Nicolas, né? Que diz tem um orgulho pessoal, né? Mas realmente você brilhantou e já sabe que você será convidado de novo, porque a galera vai colocar e coloca aí nos comentários. Coloca aqui nos comentários qual outro assunto relacionado à inteligência emocional ou situações emocionais que você enfrenta dentro do universo dos negócios ou da empresa, até Gostaria que nas, fosse relações, nas relações pessoais com funcionários. Nós temos aqui uma especialista aqui que pode estar abrangendo todos esses assuntos aí. Então já pega esse link e envia para quem você sabe que precisa ouvir sobre isso aí. Eu tenho certeza que quando você estava assistindo, você já veio pessoas na sua cabeça, né? Normalmente assim, a gente pensa num primo, num irmão, num amigo e pensa em você também. Tem todos os contatos aí. Muito obrigado, tá, Jair, pela sua brilhante participação aqui no podcast Fé em Negócio. Lembrando que nós estamos no YouTube, mas estamos também onde? No Spotify. Bom, eu deixo aqui então meu agradecimento. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito honrado também por ter sido chamada. Queria, antes de encerrar, só falar uma coisa. A gente falou sobre a capacidade, né, de tolerância à frustração. E aí, como que a gente cria essa capacidade ou como a gente aumenta essa capacidade, né? Se frustrando. Então, se surgir um cenário de frustração, não fuja. Não tente se proteger. Atravesse essa experiência. É se frustrando que a gente aprende a ser mais tolerante à frustração, porque aí numa próxima frustração, você já vai ter ferramentas, já vai ter um vocabulário emocional que você não tinha antes. E a partir disso você pode fazer novas escolhas, né? Então, vamos tentar não fugir das frustrações e nem das nossas emoções. Mas fico muito grata de estar aqui, deixo meu agradecimento, um abraço para vocês. Negócio que não deu certo hoje é importante para dar certo o próximo. O problema não são as emoções, são quando elas desaparecem ou quando nós somos dominados por elas. Ou seja, o caminho de maior resistência é onde está o maior aprendizado e desenvolvimento. Que isso, ao quadrado! Não tem, cada um saca um negócio assim, rapaz. É muita gente fera. Pessoal, muito obrigado. Aguardamos vocês no próximo episódio do podcast Fé e Negócios e vamos crescer. Um abraço. Bora!